A paz do Senhor, estrelas. Vamos falar sobre natureza humana, padrões de moralidade sexual, para nós entendermos algumas coisas. Vamos falar sobre algumas coisas agora. Veja bem, sobre a prostituição. Olha aqui o que nos diz. A prostituição, que inclui as relações sexuais e as formas de contato sexual, fora do relacionamento do casamento. A palavra pornografia se origina da raiz porneia, e que quer dizer que é imoralidade sexual. Também inclui o prazer com imagens pornográficas ou formas sexuais sugestivas de diversão, filmes ou textos. Veja bem, a gente tem ministrado muitos meios de moralidade sexual, imoralidade sexual, prostituição, de muitas coisas, mas a gente não vê ninguém falando dos filmes. Os filmes, isso aqui, gente, olha só, isto é Bíblia. Os filmes trazem muita coisa que é pecado. Os filmes trazem muita coisa que nós não podemos assistir. Eu nem tenho televisão em casa, mas a gente pode ver que quando você está vendo alguma coisa no celular, aparece nos trailers. Então, os textos que a gente lê, hoje em dia não existe mais muito nos textos, mas tem muita coisa, sabe aonde? Nos livros de leitura que a gente gosta de ler, que os escritores escrevem. Então tem livros, tem textos, tem capítulos em livros que a gente não pode ler. Por quê? Porque eu, por exemplo, quando eu vou ler um livro, eu já vou lá no sumário e eu vejo todos os títulos, e ali eu risco com asterísticos em volta de cada título que eu vou ler, que eu gostei. Eu nunca leio um livro todo, dificilmente. Então, aqui na Bíblia, veja como é interessante. Eu nunca tinha chegado nessa parte de chegar a entender que a palavra de Deus, ela nos traz neste tempo um grande alerta sobre a leitura dos livros, o que os livros falam sobre moralidade sexual, né? Então não são, isso vem nos textos e automaticamente nos filmes também. Deixa eu citar aqui um livro para você entender sobre o que a missionária está falando. Um livro que foi muito polêmico, e quem está comigo deixa aqui nos comentários se leu. Eu comecei a ler, não gostei, dei para minha filha e eu não entendia o contexto do livro, e a minha filha falou: nossa mãe, é um livro muito nojento, muito porco. 50 tons de cinza, não gostei daquele livro. Eu achei que puxou muito para a moralidade. Fere a nossa moral. Então aqui a palavra de Deus, ela está falando sobre isto, e é uma coisa que eu entendo que é verdade, porque não só nos livros, mas nos filmes também, a gente vê muitas cenas que eu muito tempo que não vejo televisão, não porque a gente tem que saber o que a gente vai assistir. A televisão em si, o aparelho, ela não é pecado. O que é pecado é o que você assiste nela. Você está entendendo, estrela? Porque a televisão, ela é um meio de comunicação, de informação, assim como o celular. Muitos usam para pornografia, não conseguem se libertar da pornografia. Veja bem, mas aqui no celular também tem as mensagens bíblicas, também tem assuntos importantes. Você também pode falar da obra do Senhor. Então, é como você usa o aparelho, não é o aparelho. Então, se fosse assim, seria pecado ter celular. Eu acho muito interessante, né, as igrejas que ministram: mas é pecado ter televisão. Se o cristão ter televisão, ele vai para o inferno, mas eles usam o celular. Então é um ensinamento um tanto quanto hipócrita, né? A gente tem que saber instruir o ser humano. Então os textos e os filmes também
tem coisas que não condiz com a nossa conduta de cristão. Vamos ler aqui Mateus capítulo 5 e Mateus capítulo 5, 31 e 32, para nós entendermos o que fala a palavra de Deus. E justamente sobre um assunto um tanto quanto peculiar, vai falar o capítulo 5 de Mateus, como eu já tinha falado sobre a área do casamento em outro dia, em outro vídeo. Olha aqui o que diz, ó. Também foi dito, aquele que repudiar sua mulher, dele carta de divórcio. Eu, porém, vos digo, qualquer que repudiar sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, adultério, né? Ou viuvez, a expõe a tornar-se adúltera. E aquele que casar com a repudiada comete adultério. Você está percebendo aqui, Estrela? Você está percebendo como é a palavra do Senhor? Como a palavra do Senhor, ela é maravilhosa. Ela é bem explicadinha. Só não entende a palavra do Senhor quem não quer. Por quê? Porque comete adultério, exceto em viuvez e em adultério, relações sexuais ilícitas. Ela é repudiada, dê uma carta de adultério. Mas em caso de relação sexual ilícitas, é adultério, é relações sexuais fora do casamento, que é o motivo pela qual a Bíblia te dá respaldo para se separar do teu esposo ou da tua esposa, ou em caso de viuvez. E as pessoas distorcem muito a Bíblia. Você está entendendo, Estrela? Eles querem distorcer esse versículo aqui, e isso é ilícito. Vamos para frente? Aqui para nós entendermos o que diz a palavra do Senhor. Então aqui você entendeu a pornografia, que é as imagens que você fica ali vendo pornografia e depois você passa para a área de masturbação. Tudo isso são coisas que envolvem a prostituição, né? Na área da natureza pecaminosa, né? Do nosso corpo, né? Porque é muito interessante, a gente muitas vezes, não, isso aqui, claro que é pecado. Tudo que nós pecamos contra o nosso corpo é pecado. Vamos ver aqui, ó, padrões de imoralidade sexual. Olha aqui, ó, impureza. Número 2, impureza, que pode incluir pecados sexuais, maus comportamentos e maus emotivos, características e hábitos ímpios. Aqui, o nosso meio de servir ao Senhor, mas não deixamos as atitudes do mundo. Você está entendendo, Estrela? Ó, e hábitos ímpios, além de pensamentos e desejos secretos. Aqueles pensamentos que nós vemos, vamos falar de nós que somos mulher, né? Vou falar de mim para não falar de você. Quando nós vemos o homem passando lá na rua, né? Nós ficamos desejando, imaginando como aquele homem é, imaginando como aquele homem ia me pegar. Você está entendendo, Estrela? Isto é pecado, engordando nossos olhos naquele homem. Aquele homem pode ser casado, aquele homem pode ser um servo do Senhor. Então é pecado. Pensamentos secretos de como você vai fazer. Hoje quando eu chegar em casa, eu vou me arrumar e vou lá em tal lugar para ficar com fulano. É pecado. Pensamentos secretos, sigilosos. Você está entendendo? Você fica olhando para aquele casal e imaginando como aquele casal transa. Vou falar aqui porque esse canal não é para criança. Você está entendendo, Estrela? Que é onde começa a impureza e nos alerta e nos afeta, tanto moralmente como quando espiritualmente. Você está entendendo, ó, tanto moralmente quanto espiritualmente. Ele nos afeta, os pensamentos que nós temos, que pecamos contra o nosso corpo, ele nos afeta de todas as maneiras. Ele nos tira da presença do Senhor. Ele nos tira do nosso contato com o Espírito Santo de Deus. Ele não permite que nós tenhamos uma intimidade constante, ininterrupta com Deus. É interrompida, porque os nossos pensamentos, eles... como é que eu posso dizer? Os nossos pensamentos definem quem nós somos. Por quê? Porque se nós temos esses pensamentos constantes, nós não conseguimos nos firmar
na presença do Senhor. A nossa linha direta com o Espírito Santo de Deus é interrompida. Você está entendendo, Estrela? Vamos para frente? Olha aqui, ó. Vamos falar da lascívia. Olha aqui, ó. A lascívia, que implica o comportamento sexualmente inapropriado ou vergonhoso. É aquela roupa que você põe, que eu sempre falo, aquela roupa transparente, que você anda e você vê São Paulo do outro lado, né? Você vê Porto Alegre do outro lado, você vê Santa Catarina do outro lado. Então é uma coisa muito extraordinária. Eu mesma, quando eu vejo uma mulher com uma roupa muito transparente, eu me sinto até envergonhada. Por quê? Outro dia eu quase fui avisar para uma moça que a leg dela estava extremamente transparente. E eu não sei se ela tinha visto aquilo. E eu tava saindo do trabalho. E eu não avisei ela porque ela ia se sentir ofendida. Por quê? Porque eu uso o que eu quero, eu visto o que eu quero, eu sou do jeito que eu quero, eu sou empoderada. É uma coisa muito extraordinária. É o modo com que as roupas estão vindo com transparência. Às vezes a nossa saia está até lá no pé, mas você não pode passar com ela na frente da porta, porque o fio dental que você usa, dá pra ver que essa tua calcinha que fica lá no banheiro, um dia ela foi preta. Hoje ela não é mais preta, ela é cinza. De tão transparente que a tua saia é. Você entendeu o que eu quero dizer, né? Dá pra ver que a tua calcinha um dia teve elástico. Você tá entendendo o grau de seriedade que a lascívia nos impele a olhar e tratar o nosso corpo com mais respeito? Você está entendendo? Olha, esse teu sutiã que a alça não segura mais nada. Dá para perceber que um dia ele teve elástico nessa alça. Você está entendendo, para não falar outras coisas? É uma coisa muito complexa. Vamos para frente? Uma falta de discrição e autocontrole. Você não tem autocontrole sobre a sua vida. Você não tem descrição. Por quê? Porque você, eu uso o que eu quero, eu visto o que eu quero, eu vou com essa roupa onde eu quero. Deixa eu contar pra você, a missionária, ela usava as mini saias tão curtas, eu não tenho vergonha de falar, era um palmo. Eu não vou mentir pra você, era um palmo. Você tem noção a que nível chegamos? A que nível a droga me permitiu chegar? Me fez chegar? Hoje eu agradeço por coisas que ontem eu orava. Hoje eu já consigo orar e interceder profundamente por outras mulheres. Por quê? Porque eu nunca fiz isso. Mas eu sei que tem mulheres que no ápice da droga abrem as pernas e vai um, come ela, vai outro, come ela. É um arrastão. Aí depois elas dizem que é arrastão. Você está entendendo? Então é um nível pecaminoso muito extraordinário. Vamos lá, falta de discrição e autocontrole. Vamos lá, envolve uma busca egoísta dos próprios desejos e paixões. Busca incessante, porque às vezes você não é vista. Mas não é porque você não é bonita, é porque você não tem o brilho do Espírito Santo. Porque quando você tem o brilho do Espírito Santo, você já viu aquela mulher que ela não tem beleza física, mas você olha ela e ela está com aquele homem lindo? Você sabia disso? Aquela mulher tem o Espírito Santo. É uma coisa muito, é uma explicativa muito maravilhosa, porque só o Espírito Santo consegue nos banhar com a misericórdia. Banho este que nenhuma peça de joia, de ouro, consegue substituir. É o brilho do Espírito Santo. Você está entendendo, Estrela? Vamos lá. Ao ponto de não ter nenhuma vergonha ou decência pública. Você está entendendo, Estrela? O que a palavra de Deus quer nos dizer? Nós não temos nenhum pingo de vergonha e decência pública de colocar aquela nossa saia que mostra que a tua calcinha um dia foi preta, porque hoje ela não é mais. Você está entendendo? É um grau de deprimência muito grande. Por isso, muitas vezes, nós não aceitamos as críticas,
Mas se nós aceitássemos as críticas, nós evoluiríamos muito mais. Você está entendendo? Então hoje nós vamos falar até aqui essas 4 coisas: sobre a lascívia, sobre a prostituição, a impureza e isso, a lascívia, a impureza e a prostituição. Essas 3 coisas. Aí no próximo vídeo falamos sobre mais algumas coisas. Você está entendendo, Estrela? Então, Deus ele nos impele nesse tempo a vigiarmos sobre as obras da carne. Por quê? Porque as obras da carne é quem vai nos tirar da presença do Senhor. São as únicas coisas que podem nos tirar da presença do Senhor. Até aqui me conduziu o Senhor, até aqui o Espírito Santo de Deus me permitiu que falasse. Eu quero pedir que você deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo com mais alguém, para que essa plataforma entenda que o nosso conteúdo é relevante. Amém? Por enquanto, fique com Deus e a paz do Senhor.